Olá, eu sou o Kleber e hoje vamos dar continuação ao estudo do livro Leis Morais da Vida. Seja bem-vindo ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês curtam esse canal, curtam esse vídeo e deixem o seu comentário, ok? Isso faz com que o canal ganhe em relevância. É muito importante para o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Vamos lá, antes de começar, eu vou pedir para quem quiser e quem puder fechar os olhos, procurar acalmar a mente, o coração e sentir a presença do Mestre Jesus. E assim, pedindo ao Pai e ao Mestre Jesus perdão por todos os nossos erros, mas confiantes, Mestre, na sua misericórdia, no seu amor, na sua paz, na sua luz. Pedimos que esteja conosco durante esse comentário evangélico, adentrando e abençoando todo esse planeta, o Brasil, o nosso estado de São Paulo, e a todos que estão ouvindo essa palestra e ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, nos seus mentores, dirigentes e trabalhadores. Obrigado, graças a Deus e graças a Jesus. Então, Leis Morais da Vida, uma psicografia do nosso saudoso Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, a lição 34, abnegação. Vamos entender o que é, né, essa lição. Vamos lá. Mais profunda do que a ação de solidariedade, pura e simplesmente. Mais nobre do que o gesto, a seta de desprezo indiferente pelo mundo. Mais elevada do que o altruísmo no seu sentido sociológico. A abnegação é a oferenda de amor ao próximo que leva ao sacrifício como forma inicial de caridade relevante. Tem origem nos pequenos cometimentos do auxílio fraternal, com renúncia pessoal, mediante a qual a imolação reserva para quem a exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol do gozo de outrem. Uma noite de sono reparador trocado pela vigília junto ao enfermo, não vinculado diretamente aos sentimentos, quer pela consanguinidade ou por interesses de outra procedência. A cessão de um bem que é preciso e quiçá faça falta desde que constitua a alegria de outra pessoa. A paciência e a doçura na atitude, com esforço e sem acrimonia interna, ou acrimônia interna, na desincumbência de um grave mistério dirigido a criaturas humanas. A jovialidade, ocultando as próprias dores, de modo a não afligir aqueles com os quais se convive. A perseverança discreta no trabalho mortificante, sem queixa nem enfado, desde que resulta em benefícios para os demais. A ação. Cadê aqui? Peraí. Opa, perdi. Peraí. Aqui. A ação não violenta, o silêncio ante a ofensa, a não defesa em face de indébitas acusações. Considerando com esse esforço sacrificial, não comprometer nem ofender a ninguém são expressões de renúncia ao amor próprio, dando lugar à abnegação, que ora escasseia entre as criaturas e, no entanto, é essencial para a construção do bem entre os homens da terra. Um gesto de abnegação fala mais expressivamente do que brilhantes páginas escritas ou discursos de alta eloquência e rebuscada técnica retórica. A abnegação felicita quem a recebe, mas santifica quem a exercita. O utilitarismo e o imediatismo modernos encontram soluções eufemistas por meio de processos de transferência para as realizações que recomendam a abnegação de cada um. Nesse sentido, o egoísmo é um entrave dos mais impeditivos para a consecução do sacrifício com que se pode enflorescer de bênçãos a cruz da abnegação. Diante de um esforço que te cabe brindar a alguém que sofre, não transfiras a oportunidade de ser abnegado. Sob pretexto algum, te poupes a operosa produção
da felicidade se o cometimento te exige abnegação. Melhor ser o sacrificado pelo bem e pelo progresso dos seres do que o usufrutuário das coisas. No ato de espalhar o confronto, o conforto moral, não enteça as opiniões desairosas, nem te apresentes na condição de mártir a fim de inspirarem simpatias. Sê autêntico no dever. O abnegado se desconhece, ama com devotamento, e a flama do amor que lhe arde no íntimo raramente dá-lhe tempo para pensar primeiro em si, porquanto os problemas e as dores dos seus irmãos em humanidade têm para ele regime de prioridade. C. Todavia, desejares um protótipo que te expresse com mais veemência a grandeza da abnegação, recorre a Jesus, que, em se esquecendo de si mesmo, abraçou a cruz do sacrifício, a tudo renunciando, a fim de, por essa forma, testemunhar o seu afeto, a devoção por todos nós. Oxalá, sim, a abnegação te dulcifique o ser e te faça realmente cristão. Realmente é uma lição muito poderosa, né? Que nos traz, né? Vou tentar resumir aqui. A abnegação é o amor em sua forma mais elevada. É uma entrega de si pelo bem do outro, sem vaidade, sem recompensa e com profunda autenticidade. Quem mais mostrou abnegação do que o nosso mestre Jesus? Será que nós temos a capacidade de renunciar aos prazeres? De renunciar muitas vezes o nosso conforto, a nossa vida mais tranquila em prol do próximo? Temos essa capacidade, sim. Precisamos começar a pensar que a abnegação, ela anda de mãos dadas com a caridade. E ser abnegado é pensar na dor do próximo. É muitas vezes esquecer a sua própria dor para socorrer a dor do outro. Será que nós temos essa capacidade? Sim, temos essa capacidade. Será que vamos conseguir ser abnegados? Sim, claro que sim. Quantas mães, quantos pais, muitas vezes, pensaram nos filhos num momento de dificuldade, abrindo mão de um pedaço de pão para saciar os pequeninos? Isso é abnegação também. Mas será que nós temos a capacidade de abnegação pelo próximo? Sentir a dor do próximo e estender a mão, às vezes esquecendo da nossa? Nós temos inúmeros irmãos de luz abnegados que estiveram entre nós. Um Dulce, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, inúmeros, Dr. Bezerra de Menezes, inúmeros padres, pastores e de tantas outras religiões. Não vamos achando, a maioria dos irmãos, muitos irmãos aí, a gente nunca ouviu falar. Tem muita gente boa nesse planeta. Tem muitos seres abnegados. Não esqueçamos que não estamos sozinhos. Nós não podemos deixar de esquecer que o marketing dos nossos irmãos ignorantes, nossos irmãos que praticam o mal, ele é forte. Mas poder mesmo, só Deus, só Jesus. Então vamos pensar que tem muita gente abnegada, ajudando, e que passa de uma forma anônima, como deve ser a caridade. Ser abnegado também, será que não é olhar para a dor do outro? E mesmo que você não tenha nada, como disse Pedro para aquele mendigo, quando Pedro falou: Eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é seu, e ele curou esse irmão, que ele nem sabia que estava doente. Uma prece para um irmão em desespero que você nem conhece é uma abnegação. Alguns podem falar, não, mas é uma obrigação. Não, é uma abnegação. Você parou e fez uma prece para quem você não conhece, porque você se colocou no lado daquela pessoa.
né? Se você se colocou, na realidade tem uma coisa muito difícil que eu acho que nós temos um erro, que é falar assim, ah, eu vou me colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro de verdade é se colocar no lugar dele com o pensamento dele, não com o seu. Porque se colocarmos como o nosso, fica mais difícil. Às vezes o que para nós é muito fácil, muito simples, para o outro é uma dificuldade enorme. Então sejamos abnegados em tudo que nós estamos fazendo. Vamos procurar através da caridade e da abnegação perdoar o próximo, ter indulgência com o erro do outro. Nós mesmos não precisamos de um irmão que tenha compaixão por nós. Claro que precisamos, mas assim, eu quero dizer que por que que nós não podemos ser abnegados para com o próximo? Entender que cada um tem a sua dor, cada um tem os seus pensamentos, seus sentimentos. Todos os dias nós andamos por aí apressados, em desespero, muitas vezes para pegar um transporte público ou por causa do trânsito, mas em tese está tudo bem. E tem aquele irmão que acabou de receber uma notícia que alguém muito caro faleceu, que alguém muito caro está doente. E aonde eu quero chegar com isso? Todos nós que estamos aqui, encarnados nesse planeta maravilhoso, temos a nossa cruz. E para que possamos diminuir o peso da nossa cruz, precisamos ser abnegados. Estender uma mão que pode ter certeza que um dia alguém estenderá a mão para nós. Meus irmãos, vamos entender que a abnegação é o ponto alto da caridade. Eu espero que esse comentário faça com que todos nós tenhamos uma reflexão e que todos nós possamos pensar que a caridade é algo que nós entregamos para alguém, mas o beneficiado somos nós mesmos. Então, mais uma vez, eu agradeço pela paciência, peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, faça sua crítica, se você não gostou, não tem problema nenhum, escreva lá, visite o nosso site, né, frianselmo.org.br, temos obras assistenciais na casa, precisamos de roupas, mantimentos, e estão todos convidados a conhecer a nossa casa. Mais uma vez eu vou pedindo que feche os olhos e agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos reunidos em teu nome. Pedimos, Mestre, cubra todos os lares desse planeta com seu amor, com sua luz. Cubra nesse exato momento os irmãos que estão ouvindo ou assistindo esse comentário evangélico. Abençoe e proteja a casa de Frei Anselmo, todos os seus dirigentes, trabalhadores e os irmãos do plano espiritual que sempre estão nos protegendo e nos preparando. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima.